Olho a Olho, com Cida Campos. O programa Olho a Olho com Cida Campos dessa semana bate um papo com o Dr. Hernani Schwartz, urologista. Nós vamos falar sobre câncer da bexiga. Seja bem-vindo, Dr. Hernani. Ô Cida, obrigado aí pela oportunidade mais uma vez, né, de poder estar batendo papo aí com você, com seus seguidores aí, né, os internautas. É sempre um prazer estar com você. Doutor Hernani, é um bate-papo, infelizmente, dolorido, né? Porque câncer não é uma boa notícia, mas é bom para as pessoas se prevenirem, saber como funciona e o que é, né? Com certeza, Cida. Como a gente já vem falando, hoje em dia a gente consegue fazer diagnóstico cada vez mais precoce, né? A palavra câncer é uma palavra que ainda assusta muito, mas a gente já tem dados aí que cerca de 70% dos cânceres são curados hoje. Então isso aí é uma notícia que vem fortalecer e tirar um pouco desse estigma, do peso dessa doença, né? Doutor Hernani, o que é o câncer na bexiga? Cida, o câncer, né, de uma forma geral, é um crescimento de células de forma desordenada, né, que pode crescer invadindo os órgãos vizinhos, né, os órgãos adjacentes, ou então até mesmo implantar através da circulação sanguínea em outros órgãos, né? O câncer da bexiga ele é um tumor que ele é muito comum em pacientes fumantes, né? Em pacientes que é exposto não só ao tabagismo, mas também a corantes, principalmente corantes de cor amarela, algumas substâncias químicas, fenóis. E ele é caracterizado principalmente pela hematúria indolor, que nada mais é do que um sangramento na urina sem dor, né? Geralmente o paciente não sente dor e tem aquele sangramento que é o primeiro passo para ele procurar o urologista e fazer o diagnóstico. Este câncer dá só em homem? Não, é um câncer urotelial, né? O câncer da bexiga, ele pode dar em homens e mulheres, né? A partir do momento que o paciente tem esses sintomas, ele deve procurar o especialista para fazer alguns exames direcionados nesse sentido aí. Qual é a função da bexiga? A bexiga é um órgão do sistema urinário, né, que ele tem a função de armazenar a urina antes dela ser eliminada, né? A urina é produzida pelos rins, armazenada na bexiga e depois eliminada através da uretra. Doutor Hernani, a prevenção? Não fumar, né? O tabagismo sempre está muito relacionado com o câncer de pulmão, mas além disso, né, o tabagismo pode causar o câncer na faringe, na laringe, no esôfago, na bexiga, né, nos rins também. E além de tudo, pode trazer outros males além do câncer, né? Que é a parte cardiovascular, né? Hipertensão, DPOC, asma. Então, o tabagismo é um fator causador de doença muito grande, né? Que tem um potencial muito grande de causar doenças. Não só o câncer de bexiga, mas todas outras essas doenças aí que a gente está falando aí. Pode ser hereditário ou não, né? O câncer, por si só, ele tem alguns fatores hereditários, né? De facilidade de desenvolvimento da doença. Mas se você já tem um fator genético e ainda tem um fator que você de hábito que vem de fora, né? Isso um potencializa o outro. Então a gente tem que estar sempre prevenindo para evitar qualquer tipo de doença, né, Cida? Quais são os fatores que podem ajudar o paciente quando descobre que está com câncer? O que pode ajudar? A partir do momento que fez o diagnóstico, o tratamento, né, é imprescindível, né? Independente se vai ter cura ou não, né? Hoje existe tratamento para praticamente tudo, não independente do paciente conseguir ou não a cura. Mas, de uma forma geral, o hábito de vida saudável não só previne, como também ajuda no tratamento, né? A autoestima do paciente ajuda muito, né? A vontade, né, de vencer a doença, né? Assim como tudo na vida, né, Cida? Se você tem um problema, você tem que encarar. Não
Não adianta ficar querendo lamentar, colocar a culpa em outro, querendo achar culpados, né? E não agir, né? Tem que agir, tem que tentar fazer o tratamento da melhor forma possível e encarar da melhor forma possível. Não estou dizendo que é fácil, né? Porque geralmente de uma forma geral, né? A gente, qualquer paciente, familiares, todo mundo toma sempre o susto quando vê alguma doença, né? Mas o importante é encarar da melhor forma possível, tentar seguir a orientação de um especialista e partir para cima. Doutora Errani, quando o senhor fala o especialista, é melhor correr contra o tempo, não esperar e não se entregar, porque vocês, especialistas, estão aqui para ajudar e até mesmo salvar a vida dessas pessoas, porque pode ser curado, né? Hoje em dia nós temos muito recurso, né? Antigamente as pessoas morriam e não sabiam do que morriam, né? Fulano morreu, tava lá, ficou amarelo, ficou pálido, não sei o que, sangrou, morreu. Hoje em dia não, hoje em dia a gente tem muito recurso, né? O que a gente estava falando aqui anteriormente. Às vezes você tem uma doença que você não tem a cura, igual mesmo a hipertensão, diabetes, mas você consegue tratá-la de forma crônica. A tendência das doenças oncológicas hoje é exatamente essa, né? Você não só conseguir a cura, mas tornar a doença numa doença crônica, né? Que tenha um equilíbrio com o organismo e vai ser tocada aí para o resto da vida. O paciente pode morrer com a doença, mas às vezes não vai morrer da doença propriamente dita. Vem muita, né, das tecnologias, medicações, técnicas cirúrgicas que vem surgindo aí ultimamente. Quais são os sintomas do câncer da bexiga? O principal sintoma do câncer da bexiga é a hematúria indolor, né? O sangramento, né? O paciente vê o sangramento e não sente dor, né? É um diagnóstico diferencial com outras doenças, às vezes a cólica renal, mas a cólica renal às vezes dá o sangramento, mas geralmente vem junto com dor, né? Por conta daquela crise, da famosa crise de rim, que o pessoal, todo mundo conhece, já ouviu falar, conhece alguém que já teve, que dói bastante, né? Então, em qualquer sinal de sangramento na urina, o ideal é que procure o urologista para ser orientado e ser feitos os exames de acordo com os sintomas do paciente. Mesmo as mulheres, porque às vezes elas podem se confundir com uma menstruação ou coisa parecida, né, doutor Hernani? Com certeza. Independente, né, de ser homem ou mulher, o sangramento na urina, né, realmente tem que ser descartado aí outra forma de sangramento. O sangramento na urina ele deve ser investigado de alguma forma, que é um sinal de doença urológica, não necessariamente o câncer, né, de bexiga, mas de alguma doença. Doutor Hernani, hoje as cirurgias são delicadas e demoradas, mas pode acontecer algum imprevisto, claro, é o ser humano, né? Não só os médicos como também o paciente, mas pode acontecer imprevistos com outros tipos de dores ou outros tipos de coisa em uma cirurgia contra a retirada, ou melhor, a retirada do câncer, seja da bexiga, seja do útero, da mama? Sim, cada cirurgia é um desafio diferente, né, Cida? É como você sair de carro de casa. Você sempre sai de casa e vai para o seu trabalho. É sempre o mesmo trajeto, né? Mas cada dia você vai encontrar um carro diferente, uma pessoa atravessando a rua. Você vai estar mais disposto ou indisposto, ou mais atento ou menos atento, né? Cada cirurgia tem a sua dificuldade e sua facilidade. Então o cirurgião está habilitado a raciocinar em cima do que ele encontra ali no momento, né? Não é, logicamente que as coisas se repetem, né? Não é totalmente diferente, mas a ideia é exatamente essa: você está preparado para resolver o problema que você vai encontrar ali no momento, né? Existem das mais simples até as mais complexas, né? Dependendo de cada caso, do grau da doença, do tipo da doença, do perfil do paciente, de doenças que o paciente tem e da experiência do cirurgião também. Todos os pacientes que foram comprovados, que estão com câncer, todos eles precisam fazer quimioterapia? Não. A doença, câncer, né?
Quando se fala, fulano está com câncer, o leigo pensa que é uma doença só. Na verdade, não. O câncer é uma síndrome, né? Um exemplo que eu sempre gosto de dar, que é uma coisa mais, que é um câncer mais comum, que é o câncer de próstata. Só o tipo de câncer de próstata, existem 3 tipos básicos, sendo que 98% é o adenocarcinoma. Desse tipo de câncer, existem mais de 20 tipos diferentes, só do principal. Então, isso aí só da próstata. Então, quer dizer, é uma gama de doenças, né? Não é uma doença só, né? Senão, eu costumo dizer o seguinte, a oncologia é uma especialidade, não é um capítulo do livro. Então, cada doença tem um tipo de tratamento diferente, né? Dependendo por exemplo, no câncer de próstata, existe desde só a cirurgia, que é o tratamento curativo, ou a radioterapia também, que pode trazer a cura, até o paciente lá em estado terminal, que você nem faz muita coisa, só tira dor, tudo. E entre esses dois tem todos os tipos de paciente. Tem o paciente que vai fazer quimioterapia, que vai fazer bloqueio hormonal, que vai operar e vai fazer radioterapia, que vai operar e vai fazer radioterapia e bloqueio hormonal, que vai fazer quimioterapia e radioterapia. Então tem as variações dentro da doença, né? Então a gente tem que tentar, dentro do tipo da doença, do perfil do paciente, né, das condições clínicas do paciente, oferecer o melhor para o paciente. Nem sempre, não dá para dizer o que é melhor, a cirurgia é melhor que a quimioterapia. Depende do paciente, depende da doença e depende do contexto todo que a gente tem que analisar individualmente o paciente. Mesmo que o paciente faça a cirurgia, ou mesmo que o paciente faça somente a quimioterapia ou radioterapia, Cachoeiro está preparado, porque nós temos aqui, além de vários médicos, né, de primeiro mundo, eu sempre digo isso, doutor Hernani, Cachoeiro não fica atrás em momento algum. E, além disso tudo, também tem um hospital evangélico que tem um suporte muito, muito forte, referência no câncer, né? Então, isso deixa também, não só o paciente, como a família dos pacientes, familiares, deixa também uma segurança, porque ter um hospital que fornece tudo isso ao mesmo tempo, isso é salvar muitas vidas, né, doutor Hernani? Isso aí realmente faz a diferença, né, Cida? Hoje o Hospital Evangélico tem uma equipe de oncologia muito forte, né? É liderada lá pelo Dr. Pulido, que é o chefe lá da oncologia. Uma equipe multidisciplinar, com psicólogo, assistente social, nutricionista, né? Isso tudo faz toda a diferença, não só para o paciente, né, mas também para os familiares dos pacientes, né? Quando alguém da nossa família é diagnosticado com uma doença, a gente também se sente doente, né? A gente se sente impotente, se sente meio sem saber, meio sem chão, né? Meio sem saber o que fazer, né? E nesse momento, com certeza, quando se tem essa equipe multidisciplinar, isso faz total diferença, né? Faz uma diferença que é um divisor de águas, né, para a tranquilidade do paciente, para a tranquilidade dos familiares e de quem, né, está vivendo aquilo ali, né? Isso aí é uma coisa que faz toda a diferença, né? A capacitação do profissional, não só o médico, né, o enfermeiro, né, e toda essa equipe multidisciplinar, isso aí dá um suporte enorme, uma segurança para todos nós trabalharmos. Isso é muito forte, né? A gente acaba... Quem passa não imagina, ou melhor, quem não passa não imagina o quanto é dolorido, não só o paciente quanto a família. Mas eu fico muito feliz, doutor Hernani, saber que tem médicos capacitados, responsáveis e um hospital também que possa ajudar. A gente sabe que os médicos eles precisam estar assim, sangue frios, tomar decisões bruscas, porque realmente vocês estão ali vendo sangue, morte todo dia, paciente quebrado, e acontece tanta coisa ruim, mas tem um ser humano aí dentro, tem um coração que bate. E a gente percebe quando vocês falam sobre essa doença tão forte, que infelizmente ainda não tem
um conhecimento maior, porque as pessoas às vezes têm até medo de buscar maiores conhecimentos, porque não quero me aprofundar, não quero saber, eu tenho medo de ter fica aquela interrogação na cabeça e aquele medo, né? Mas o médico, ele tem que estar preparado para tudo e não pode também se emocionar, né? Não na hora, mas depois vocês acabam sentindo, né? Cida, a gente... O que o pessoal fala que às vezes é o sangue frio, não é nem sangue frio, é o racional, né? Tem que ser racional. Se você for deixar o lado emocional sobressair a sua capacidade técnica, você não vai conseguir resolver o problema de ninguém, nem o seu próprio problema. Mas realmente às vezes a gente se pega meio envolvido, né, com situações, né, com doença, com condições de tratamento ou pensamentos de doentes mesmo, de pacientes. E acaba que isso é o que acaba motivando a gente mesmo a seguir para a vida, né, porque assim como a gente tem tudo isso dentro de casa, né, a gente tem que saber levar isso fora de casa também, na parte profissional principalmente, né, que é o nosso dia a dia, né? Tem dia não, a maior parte dos dias eu passo mais tempo com meus pacientes do que com meu filho, né, do que com a minha esposa, que são as pessoas que eu mais amo no mundo, né? Então a gente tem que aprender a tirar o proveito disso aí, né? De crescer com isso aí, não só tecnicamente, né? Que a gente está sempre aprendendo, mas espiritualmente, emocionalmente, né? Isso tudo faz parte do nosso crescimento como um todo. Para a gente encerrar nosso bate-papo referente ao câncer, qual é a mensagem que o senhor, como médico, hoje deixa para quem descobriu e não quer buscar ajuda? A motivação para viver, né, tem que sair da pessoa, né? Se a pessoa tem motivos para querer estar vivo, estar bem, ela tem que buscar sempre o melhor dela, né? Independente se é uma doença, se é um problema financeiro, se é o que for, né? Isso aí tem que sair, né, da vontade de viver, de apego à família, de apego às coisas, pessoas que você ama, né? Eu falo muito de família porque eu tenho uma família, graças a Deus, estruturada, que eu amo muito. Então, não existe nada no mundo que eu não queira fazer para estar perto deles. Então, o meu apego é esse, né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que cativar e cultivar dentro da gente, né? É o amor, né? O bem-estar, né? E os problemas existem, sempre vão existir, né? Se você resolver esse problema hoje, amanhã você vai ter outro, maior ou menor, mas vai ter, pode ter certeza. Então não adianta querer se entregar a problema algum, né? A motivação a vontade tem que ser superior a tudo, né? Se você quer viver, você vai, mesmo que você viva pouco tempo, mas você vai viver da melhor forma possível, né? Também não adianta viver muito de forma pouco intensa, né? Então a gente tem que tentar aproveitar cada segundinho da vida com os amigos, com a família, da melhor forma possível, né? Dentro das possibilidades, da melhor forma possível. E o câncer, alguns têm cura, né, doutora Hernani? Então, bola para frente, né? Com certeza. É o que a gente, né, falou lá no início. 70% dos cânceres hoje tem cura. Então, isso aí é o que a gente tem que se apegar de uma forma geral a isso, né? É uma palavra, né, a palavra câncer, que ainda pesa muito aí,
né? A gente tem que tirar isso aí de um pouco do foco, que hoje em dia está se tornando uma doença mais diagnosticada por conta das pessoas viverem mais, né? E de ter, hoje em dia, recursos para o diagnóstico e para o tratamento, que antigamente a gente nem sabia o que acontecia, né, Cida? É verdade. Doutor Hernani, muito obrigado a abrir a sua agenda para bater um papo conosco e falar para os nossos queridos internautas o quanto é importante amar a vida e buscar ajuda. Não desista. Muito obrigada, viu, meu querido, meu amigo e meu parceiro. Eu que agradeço aí, Cida, a oportunidade de poder estar conversando com você, né, e poder esclarecer aí para os internautas um pouco aí do nosso conhecimento. O programa Olho a Olho com Cida Campos desta semana fica por aqui. Até semana que vem. Tchau. Olho a Olho com Cida Campos.